Olá, boa noite, boa noite. Hoje estamos aqui para deixar um recado a respeito da ansiedade e espiritualidade. Muitas pessoas não conseguem perceber essa relação da ansiedade e da espiritualidade, mas é justamente quando a pessoa assume a responsabilidade pela própria ansiedade é que ela vem fazer a diferença. Então, essa é uma live surpresa que decidimos fazer há poucos minutos. Tá? E sexta-feira é um dia que muitas pessoas estão fazendo outras coisas, mas nesse momento queremos falar então um pouco a respeito da ansiedade. Nós imaginamos os mestres espirituais que já passaram por aqui como se eles não tivessem ansiedade. Mas se examinarmos bem a vida de Jesus, a vida de Buda, a vida de Maomé, a vida de muitos outros mestres do sufismo, do budismo, do taoísmo, de tantas outras tradições espirituais, nós vamos ver que os mestres, eles se tornaram mestres justamente porque venceram a sua própria ansiedade. Porque trabalharam a ansiedade de uma forma diferenciada, saindo de uma condição de vítima e realmente se colocando como discípulos e mestres de si mesmos. Então é uma abordagem que eu vou trabalhar mais na sequência. Na segunda-feira eu vou fazer uma live convidado num programa onde eu vou falar de ansiedade e espiritualidade. Agora estou dando uma palhinha a respeito disso. Mas existe na nossa vida sempre um choque entre o profano e o sagrado. Temos um lado místico, um lado espiritual, um lado que transcende, um lado que busca mais o arquétipo do monge, e temos um lado também que precisa enfrentar as contradições do dia a dia. E todos nós vivemos isso de alguma forma, e se nós formos ver na história, houveram sempre muitas contradições, mesmo entre os mestres espirituais. Tiveram que enfrentar contradições. Jesus, quando ele chegou, ele encontrou também uma religiosidade muito rígida, e ele questionou muitas daquelas coisas. Dizem que Jesus não veio para criar uma religião, ele veio deixar sua mensagem. Depois criaram uma religião em cima da sua, da sua mensagem. E isso aconteceu com Buda, isso aconteceu com outros mestres também. Tá? Então, nós temos na nossa existência um lado mais profano, mais mundano, que está em contato com todas as paixões, os desafios, com o prazer dos sentidos, e temos também um prazer maior que é da autorrealização, um prazer maior que é o encontro e a busca do sentido e propósito de vida. Eu tenho trabalhado esse tema às 7h47 na meditação que nós fazemos de manhã, que chama-se Acordar, que é uma meditação para inspirar as pessoas a dar mais cor, sentido e propósito à sua vida. Então nós estamos trabalhando alguns temas e nós vamos reunir no mês de junho, numa noite, vários conhecimentos que nós estamos colocando em doses homeopáticas. Mas veja bem, no mundo que nós vivemos, nós enfrentamos muitos conflitos com as emoções, com as pessoas, e a regra básica que nós precisamos aplicar no mundo profano é tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados, ou tratá-las bem como gostaríamos de ser tratados. Só que lembrando que a forma certa de tratar a outra pessoa não é a forma que nós gostaríamos de ser tratados, é a forma que ela gostaria de ser tratada. Então, precisamos aprender a ouvir
e perceber o que cada pessoa tem na sua essência, o que ela quer, o que ela entende como melhor para ela. E muitas vezes nós tratamos a outra pessoa da maneira que pensamos que seja bom para nós, né? E um dos grandes desafios que tem sido vencidos, um dos grandes desafios que tem sido vencidos pelos grandes mestres espirituais é exatamente vencer a própria ansiedade e, através da própria ansiedade, se conhecer, perceber o que ocasiona o medo, o que são as feridas a serem curadas, porque todos nós temos feridas emocionais, já que nossos pais, já que nossos professores deram a nós o melhor que podiam dar, mas com as suas limitações naturalmente. E isso, muitas vezes, com erros cometidos também por eles, né? Que às vezes o que nós vemos como erros são o que nós, na verdade, foi o que eles melhor conseguiram fazer, né? Então, na verdade, o que é errado, o que é certo, são coisas que dependem muito da percepção, né? E na filosofia indiana se fala muito de Maya, ilusão, a ilusão dos sentidos, né? E isso fala do nosso lado profano, mas quando nós olhamos a fundo na nossa ansiedade, vemos as raízes das nossas dores, as raízes dos nossos medos, as raízes do nosso próprio sofrimento, então nós começamos a nos preparar para transcender para um mundo muito maior, né? Então, se diz em algumas das escrituras que a ansiedade é a porta dos fundos da entrada para um plano espiritual. Então é muito interessante perceber que a própria meditação é um ato de observação da própria ansiedade, né? A própria meditação, você observa o que move, o que machuca, e essa ideia de que os mestres estavam isentos da ansiedade é mais como que um mito. Nós vemos que Jesus mesmo, na própria Bíblia, fala dos 40 dias de tentações, né? E nós temos várias coisas que nos tentam, né? Nós temos tentações de ficar julgando as pessoas, de ficar comparando o tempo todo as pessoas, e parente disso, é claro, a inveja. Nós ficamos então nos massacrando às vezes com um perfeccionismo, onde postergamos coisas que deixamos para depois. Nós também, muitas vezes, vivemos períodos de nossas vidas com um grande egocentrismo, e nós vemos muito isso em pessoas que se queixam de depressão, mas que na verdade vivem ensimesmadas, vivem isoladas, vivem sem ligar para outras pessoas, sem se importar com outras pessoas, né? E muitas vezes a gente coloca, os seres humanos, a gente, né? Quando fala a gente, parece que está se falando da gente, mas nós somos também agentes. É interessante, né? Nós somos também agentes da nossa própria vida. E muitas vezes nós ficamos colocando a culpa e a responsabilidade em outras pessoas. E isso tudo nos causa ansiedade, porque queremos ter controle de tudo e de todos, né? E então, na vida que nós vivemos, nós precisamos honrar a nossa vida profana, a nossa vida profissional, a nossa vida onde há muitos interesses, né, como se diz, e conviver com uma série de contradições, inclusive as imperfeições de outras pessoas, e conseguir levar numa boa, apesar de tudo que nos acontece. Eu tenho repetido muito que 10% da nossa vida é o que acontece, mas 90% é o que nós fazemos com o que acontece. É uma frase, inclusive, atribuída a Stephen Covey, né? E
Uma coisa assim que não nos damos conta muitas vezes é que a energia para a nossa própria evolução, ela está associada à ansiedade, é um redirecionamento dessa própria energia que nos faz às vezes lutar ou fugir, né? Então, nós olharmos para isso pode trazer uma certa clareza, porque em vez de procurarmos fora, nós vamos encontrar nas nossas próprias inquietações os nossos maiores desafios no sentido espiritual, no sentido da nossa caminhada e do nosso aprendizado. Quando eu falo ansiedade e espiritualidade, eu estou falando que nós temos algumas necessidades mais altas de nos conhecermos, algumas ansiedades mais altas de definirmos o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida e também ocuparmos o nosso lugar como parte da sociedade humana e nos acolhermos uns aos outros e vencer o egocentrismo, entrar numa condição de altruísmo, de serviço, né? Serviço é o vício do ser, né? Ou seja, nos colocar a serviço de algo maior. Então estamos vivenciando esse aspecto mais espiritual. Viktor Frankl, ele falou a respeito, e eu conheci Viktor Frankl quando ele tinha 97 anos, numa palestra de mais de 2 horas, e Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração, em 4 campos de concentração, e ele viu os seus parentes serem levados para a câmara de gás. E mesmo assim ele teve força para se superar. Ele deixou um livro depois, Em Busca de Sentido, e depois outros, como A Psicologia do Sentido da Vida, né? Mas a verdade é que nós vivemos de significados. E quando nós aprendemos a nutrir a nós mesmos e encontrar um significado maior para as nossas vidas, isso vem fazer toda a diferença. Quando eu estive visitando Machu Picchu, né, eles diziam muito uma coisa interessante: vença o temor para encontrar o amor dentro de si mesmo. E isso está em várias culturas, né? Então nós temos que vencer nossos próprios medos para aprender a nos dar, a nos conectar com outras pessoas. E nos conectarmos com as outras pessoas não é uma coisa assim tão simples, porque exige uma capacidade de escuta ativa. O que é essa escuta ativa? É estar presente, estar atento, e treinar uma coisa que é o não julgamento, treinar também, viver uma vida tranquila, porque para chegar num nível de plenitude espiritual nós precisamos também vencer o excesso de desejo, né? E a ganância, por exemplo, a pessoa ela entra num processo compulsivo de querer ganhar mais, e esse poder não tem limites, né? Então nós vemos muitas pessoas doentes com isso, nós vemos muitos líderes que não se contentam com nada e sempre querem, e na base de tudo isso está a ansiedade, tá? E aí no orgulho também existe ansiedade, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer dar o braço a torcer, né? Ela sempre está querendo de alguma forma controlar o seu ambiente. E aí estão justamente os problemas, né? Então, para vencer a ansiedade, nós temos que vencer também aqueles pecados como a soberba, por exemplo. Muitas pessoas não compreendem a ligação que existe entre a ansiedade e a preguiça. Como é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas tem, porque quando a pessoa ama por demais o seu comodismo, um estado de estagnação, isso é mais uma morte do que vida, né?
Então, a ansiedade ela tem a ver também com a competição que nós fazemos quando nós nos comparamos com outros. A ansiedade tem a ver também com a gula, o medo de não nos nutrirmos o suficiente. Nós vamos inteiramente assim, jogamos toda uma energia com medo de não termos aquilo que nós queremos, né? Então veja que outra coisa que está ligada à ansiedade é a raiva, a ira, né? E qual é que é essa relação? Porque se nós formos ver a origem da ansiedade, vamos ver que a origem da ansiedade ela está justamente no medo, o medo de não conseguirmos, o medo de não sermos o que esperamos, o medo de não encontrarmos, de não, digamos assim, realizarmos desejos que nós colocamos à nossa frente. E a entrega ao momento presente, né, é um ato que nós conseguimos através de um processo de meditação, de estar mais preparado para viver o momento na sua essência e reconhecermos a nossa própria essência, quem nós somos verdadeiramente, o que nós queremos verdadeiramente, né? Então, parece que existe um grande distanciamento entre aquilo que tem sido colocado pelas grandes tradições e aquilo que nós encontramos no nosso mundo psicológico. Quando eu falei em avareza, por exemplo, isso se refere ao excesso de apego aos bens materiais, né? Então, é a pessoa que tem medo de perder, né? Aquela ganância, quer dizer que ele está totalmente ligado à materialidade. Então ele não se permite transcender e vivenciar níveis de alegria e prazer maiores ligados à autorrealização. E a autorrealização é uma palavra que é pouco compreendida por muitas pessoas, porque tem a ver com as nossas necessidades mais altas, onde nós nos sentimos conectados com uma causa, nos sentimos fortalecidos, né? E então é interessante que nós percebamos que na medida que nós aprendemos a ter autocontrole, também aprendemos a ter menos ansiedade, né? A superação então da ansiedade. Bem, a ideia da live hoje é uma live relativamente curta, para também ouvir um pouco se existe alguma pergunta, e é algo que eu ainda estou refletindo, e eu deixo também como um elemento de reflexão para vocês, né? Essa relação que existe da ansiedade não ser apenas o medo, né? A ansiedade ela está ligada a uma série de fragilidades nossas, ela está ligada a uma série de medos, uma desconexão com a nossa própria essência. Nós vamos explorar isso mais na live de segunda, e nós temos uma live também muito interessante no domingo, que é uma live com uma pessoa que vivenciou os 12 dias de bombardeio, né, em Israel, e nós vamos falar então do estresse pós-traumático. Vamos falar o efeito que tem a pessoa ser bombardeada por uma série de estímulos. Mas não dá para se enganar pensando que isso só acontece na guerra. Nós estamos vivendo hoje uma guerra no mundo inteiro porque há uma série de restrições ao ir e vir, há uma série de usos e maus usos da informação, existe todo um jogo político muito forte, fazendo uso, inclusive, desse processo. Existe um exagero extremo, né? Propalando assim, as mortes pelo Covid, porque se nós vermos a quantidade de pessoas que morrem por Covid em relação a outras
outros aspectos. Vi hoje mesmo uma estatística que me foi colocada por um médico de Brasília, estudioso, e colocando assim que é um número muito pequeno para se fazer assim um estardalhaço tão forte. Não é uma questão de ser negacionistas, porque hoje tem outro termo que é os aceitacionistas, o que aceitam tudo que vem pela mídia. E nós vemos assim que, na verdade, o número de pessoas que morrem por Covid é menor do que muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo que não está sendo divulgado nesse momento, que não está sendo explorado. Existe uma exploração da informação. O problema existe, os cuidados devem ser tomados, mas a maneira como isso está sendo usado percebe-se um processo inclusive de manipulação das massas. Então precisamos estar bastante atentos, né? Porque muitas vezes se constroem cortinas de fumaça para que concentremos, para que a nossa atenção seja direcionada, porque hoje é um dos maiores ativos, é a nossa atenção. Então existe uma guerra em busca da nossa atenção. E nós fazemos parte de tudo isso nesse mundo, né, que nós vivemos, esse mundo que nós estamos inseridos, né? E então precisamos ver que existe um extremo de sermos negacionistas de um lado ou aceitacionistas do outro, de aceitar uma porção de coisas sem questionar. E isso tudo exige de nós uma energia, isso tudo produz ansiedade, né? Isso tudo nos coloca em xeque das nossas crenças, o que é verdade, o que não é verdade, porque hoje nós vemos assim autoridades médicas aos milhares de um lado e de outro, e o que é verdade, né? Existe todo um grupo que diz que o nosso sistema imunológico é a maior barreira para qualquer doença e que nós devemos nos concentrar em como fortalecer o sistema imunológico. Existe outro grupo que se foca prioritariamente na doença em si. Não vamos entrar aqui nessa questão, o que eu acredito, o que você acredita, mas existe hoje todo um conflito de ideias, conflitos de interesses, e nós sabemos que muitas vezes muito do que está acontecendo está tentando ser usado de muitas formas pelo poder econômico, e tem muitas, nós sabemos que existe todo um grupo que explora isso tudo, né? Buscando mais do que tudo o lucro, né? Mas a ansiedade, aí ela está sempre presente na nossa vida, independente do que está acontecendo lá fora. Tem as guerras de fora, e por isso eu falei nessa live que vamos fazer domingo sobre a guerra em Israel também, e como que as pessoas se sentem quando dezenas de vezes por dia algum míssil fura o bloqueio e cai, e as pessoas têm que correr para os campos, né, de proteção, né, abrigos subterrâneos e por aí vai. Então é interessante, né? Nós vamos ter essa conversa então com uma terapeuta que nasceu em São Paulo, mas está lá há mais de 20 anos, em Israel, e vai nos contar a sua percepção, já que a mídia muitas vezes não nos conta muitas coisas que vai ser às 10 da manhã, né, por causa do fuso horário, que lá em Israel é 4 da tarde, né? Então, se nós fizéssemos à noite, lá teria que ser de madrugada, né? Bem, então, resumindo o que nós já falamos, a ansiedade ela está ligada principalmente ao medo, ao exagero das nossas preocupações, onde vemos um cenário muito terrível pela frente e muitas vezes tememos o que nunca vai nos acontecer, e também há toda uma ilusão onde damos excessiva importância a coisas que não têm tanta importância. E o controle da ansiedade é o mesmo controle que precisamos ter da raiva, o mesmo controle que precisamos ter do nosso apego, da avareza, o mesmo controle que precisamos ter da autocomparação, né? Então tudo isso está ligado, né? Precisamos vencer o orgulho, né?
porque muitas vezes a ansiedade está ligada ao excesso de apego a certas certezas que nós temos, e às vezes sem ouvir as pessoas ao redor. Muitas pessoas lidariam melhor com a ansiedade se consultassem as pessoas, se conversassem com as pessoas, se trocassem ideias, mas muitas vezes a pessoa tem uma obsessão como fonte da sua ansiedade. Eu não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Tá? Está fazendo algum sentido? Eu estou vendo algumas pessoas que eu conheço aqui. O Adriano chegou também, a Josica, né? É a Josi, né? A Josica, a Josi Kasprovics, né? Então, o Rogério também, a Maria Geni, o Fernando, né? Enfim, a Edith também está aí, Pele Fresh. Então, me diga, faz algum sentido o que eu estou falando para você? Você já tinha feito essa relação da ansiedade com o medo? Também com os pecados capitais? É interessante, né? Mas nós vamos falar mais, bem mais profundamente sobre isso na live de segunda, onde eu vou ter uma live às 8. Gostou? Eu não conheço, né? Então eu olho assim, a gente lê. É muito interessante, né? E então teve esses dias uma pessoa que escreveu o nome dela, né? E ela é Rodrigues depois a Aparecida, né? E aí fica, quando a gente lê, olha, Desaparecida. Eu digo, o que? Desaparecida? Porque, né, às vezes umas palavras se combinam com outras, né? É como quando a gente fala no dia a dia. Um dia eu disse assim, eu quis falar da última vez que tinha acontecido alguma coisa. Eu disse para minha mulher assim, a vez passada. Ela diz, vespa assada? Como? E aí a gente riu, né? Então, é interessante. E uma das coisas que eu faço quando eu conduzo minhas lives de manhã, eu presto atenção nas próprias palavras que vêm, porque às vezes elas me dão um fio condutor para caminhar para frente. E o que eu estou achando legal nas lives de manhã, que começou com 2 ou 3 pessoas e cada dia tem um pouquinho mais, né? Às 7h47, onde a gente faz um trabalho onde eu busco uma conexão profunda com a essência, né? Quem nós somos de verdade, o que nós queremos realmente, né? E quando nós superamos, compreendemos as raízes da nossa ansiedade, nós vamos abrindo um espaço para um espaço vazio, né? E os orientais costumam dizer que o vazio é fértil, né? E é a partir de um momento de vazio que nós temos as nossas maiores criações. Os grandes artistas sabem disso, os grandes poetas sabem disso, os grandes pintores sabem disso, né? O Viktor Frankl, né? Não é Franklin, é Viktor Frankl. Viktor Frankl é K-L-N, né? Não tem o I. Viktor Frankl. Bom, o Viktor Frankl é o seguinte. Sim, eu assisti uma palestra, ele tinha 97 anos, né? E ele, Viktor Frankl, é interessante, nós temos uma memória visual e uma memória auditiva, né? Às vezes a gente tenta soletrar alguma coisa, não é tão fácil, né? Mas é F-R-A-K-L, Frankl, né? E o Viktor Frankl, ele dizia que o que verdadeiramente coloca a pessoa assim em contato com o seu verdadeiro sentido de vida, ela tem uma causa, ela tem uma razão, um porquê para viver. Ele dizia até uma frase que ficou famosa, que se você tem um porquê, você consegue qualquer como. O Viktor Frankl, na verdade, ele não foi assim distante, ele veio aqui na PUC, em Porto Alegre, né? Ele esteve aqui em 97, quando ele tinha 100 anos, né? Aliás, desculpa, 97 anos.
e eu soube depois que ele viveu 100 anos. E o Viktor Frankl, ele conseguiu ter assim uma resiliência profunda, assim como o Mandela também conseguiu se manter tranquilo, sereno, né? Mesmo enquanto estava na prisão, ele foi se preparando para a grande missão dele, né? E assim Gandhi também teve isso, né? Essa capacidade profunda de resiliência, porque encontrava um sentido maior. Então, a pessoa perceber que está a serviço de alguém, a serviço de algo, a serviço de uma grande causa, isso pode trazer um sentido maior à sua vida, porque uma pessoa que não trabalha, que não se ocupa com nada, ela só pode entrar num processo depressivo, mesmo que seja uma pessoa muito rica, né? Mas a questão é que tem algo que é uma busca da nossa alma, a busca do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, né? Então, a questão da espiritualidade também tem a ver com a compaixão, quando nós conseguimos transformar a ansiedade num estado de empatia, de estar atentos e querer realmente auxiliar as pessoas. Isso é um dos maiores antídotos da ansiedade. Então, quando nós realmente vencemos o egocentrismo, a coisa assim de olhar muito para o nosso umbigo, e nós realmente nos colocamos a serviço de uma causa, de auxiliar pessoas, milagres acontecem. Tem um caso que eu acompanhei de uma pessoa que estava com um câncer muito avançado, né? E não havia perspectiva de cura, porque era um câncer muito agressivo, né? Então, só que aí uma prima dela teve AIDS e ela foi se dedicar a cuidar da prima com todas as suas forças. E o que aconteceu com o câncer? Houve uma remissão espontânea. Muito interessante isso, né? Então, a gente nota também que muitas pessoas que começam a se dedicar ao trabalho voluntário também têm muitas vezes uma melhora de vários aspectos da sua vida. Porque as pessoas às vezes pensam em prosperidade como algo só ligado ao dinheiro. E eu já encontrei pessoas que tinham muito dinheiro e eram pessoas extremamente pobres de espírito, né? Mas pessoas assim de um nível de mesquinhez impressionante, e no entanto tinham grandiosas condições financeiras. Então, a prosperidade eu entendo assim como um preenchimento de dentro para fora, onde a pessoa tem uma boa roda da vida, né? Ela tem uma boa, um bom relacionamento, ela tem uma boa relação de dar e receber, ela também tem um caminho que faz sentido nas coisas que ela faz, uma vida profissional. Evidentemente, né, quando a pessoa tem uma condição boa financeira também é uma coisa de prosperidade, mas digamos assim, a prosperidade é muito mais do que só o aspecto material e financeiro, né? Eu vejo que a prosperidade plena, ela inclui também o aspecto espiritual, uma busca de se tornar um ser cada vez melhor a cada dia, né? A live de hoje nós não divulgamos com antecedência, apenas confiamos que algumas pessoas sabem que nós fazemos lives a 21 e 21, então não estamos em muitas pessoas por isso. A Louise Hay, ela fala muito sobre isso, né? Porque a Louise Hay, ela teve um câncer bem forte, assim, numa situação, e ela despertou espiritualmente justamente a partir do seu câncer, né? E ela escreveu, a Louise Hay, Você Pode Mudar Sua Vida, né? Ela escreveu também a respeito da relação que tem do pensamento e cada tipo de doença, descrevendo cada uma das doenças, né? E ela trabalha muito bem, a Louise Hay, em cima assim das afirmações, do uso das palavras de uma forma muito reconstrutiva na nossa realidade. E a nossa palavra pode realmente ser
assim, um elemento de uma reconstrução interna. E tudo tem a ver com a responsabilidade. O quanto eu realmente assumo a responsabilidade pelo meu pensamento, você pode curar sua vida perfeitamente. Esse é o título do livro, né? Você pode curar sua vida, isso mesmo. E eu tenho, ao longo do tempo, apesar de eu ter feito psicologia como um curso, eu, em paralelo à psicologia, eu fiz várias formações. Uma delas foi a Gestalt terapia, que partiu desse mundo Walter Ribeiro, que foi nosso professor de Gestalt terapia nos anos 90, né? Ele estava em Brasília agora e ele partiu, não sei se foi ontem ou hoje, né? E foi assim, uma pessoa de uma sabedoria maravilhosa, né? Eu fazia parte de um grupo em 82, né? Eu fazia parte de um grupo de cerca de 15 psicólogos e outras pessoas. Fazíamos um trabalho de formação em Gestalt terapia, enquanto eu fazia faculdade que não abordava isso. E eu no período da faculdade eu fiz também muitas práticas de emoção e movimento, terapia corporal, fiz também formação em neurolinguística ainda durante a faculdade, e hipnose, que eu já pratico desde 1974, né? Quando eu comecei aos 15 anos. Então, na verdade, eu sou um tipo de psicólogo um pouco diferente, mais junguiano, mais transpessoal, e é onde sempre me ocupei dessa questão mais espiritual. E tem muito mais que pode ser falado, né, a respeito, né? Entrando gente nova aí, né, a respeito disso. Mas a ansiedade, assim como ela é o nosso inferno, ela também aponta para a transcendência da ansiedade, para um aspecto mais sagrado, né? E então eu vou apresentar no dia 10 um trabalho que ia ser dia 3, tivemos que passar para o dia 10, um trabalho onde nós vamos explorar profundamente as raízes da ansiedade, tudo aquilo que nós podemos identificar como sendo ansiedade, porque basicamente a maior raiz da ansiedade é o nosso medo, né? Mas a ansiedade, ela é um bem, na medida que ela é também o instinto de preservação em ação, né? Então ela nos avisa dos perigos reais, ela nos mostra inclusive problemas e oportunidades, né? Então existe uma forma de você usar a ansiedade e perceber o que te deixa ansioso, o que deixa outras pessoas ansiosas também, e muitas vezes a partir daí você concebe soluções, né? E claro, existe a ansiedade tóxica, patológica, que nós já falamos, mas essa ansiedade tóxica e patológica é o que nos deixa assim fora de controle, é o que faz com que nós respiremos mal, faz com que nós tenhamos taquicardia, que ficamos excessivamente preocupados. Mas nós ficamos excessivamente preocupados justamente pela falta de fé, como diziam os grandes mestres espirituais, pela falta de confiança na vida, falta de confiança no próprio futuro, né? Falta de confiança em nós mesmos, né? Então existe toda uma relação mais ampla e mais profunda da ansiedade com aspectos de ordem até mesmo espiritual, né? E na medida que a pessoa vence a ansiedade tóxica, através de todo um processo de autodomínio do corpo, da mente, da emoção, autodomínio inclusive nas relações, ela vai para uma transcendência, né? E muitos artistas, muitos escritores deixaram as suas intuições a esse respeito. Richard Bach é um deles, né? Quem conhece O Pequeno Príncipe sabe que ali tem uma grande mensagem de transcendência, de ir além do eu também. E muitos outros grandes artistas. Então eu vejo que nós temos, para entender o mundo, nós precisamos da linguagem espiritual, nós precisamos da linguagem racional, sim, mas nós precisamos conhecer, saber o que é ciência,
mas precisamos também compreender a linguagem da arte, a linguagem das grandes perguntas da filosofia e a linguagem desse aspecto que nos liga a algo maior, da transcendência, né? Então, é interessante, né? Para você ter uma compreensão completa da vida, você precisa juntar a percepção do que é, né? O que nós achamos que é a ciência, a percepção da arte, a percepção da filosofia e a percepção da conexão de algo maior que nós podemos chamar de espiritualidade ou mística, né? Mas tudo isso faz parte. Aliás, o que se chama inicialmente, pelo menos originalmente, de visão holística é a integração dessas 4 linguagens, né? E se você for ver bem, muitas vezes você vê que nessa pandemia tem coisas que foram escritas em 1950 que parece uma previsão ipsis literis do que está acontecendo. O próprio livro 1984, ele descreve o momento atual de uma forma impressionante. Como assim? Né? Então tem coisas que foram escritas em 1981, né? E descrevem as coisas que estão acontecendo agora. Então a arte, ela pressente, ela descreve. A imaginação é mais importante que o conhecimento, dizia Einstein, né? Porque ele percebia que pela imaginação a pessoa vislumbra coisas lá na frente. Então, se os artistas, se os cientistas, se os filósofos e os espiritualistas convivessem mais entre si, eles encontrariam soluções maiores. E a nossa educação, ela tem uma carência disso, né? Uma carência porque ela é muito conteudista. O especialista é o que sabe quase tudo sobre quase nada, né? E na verdade por isso que hoje se fala das equipes multidisciplinares, porque para entender uma situação, para entender uma pessoa, muitas vezes se entende muito mais quando se juntam pessoas, com perspectivas diferentes. Porque o mistério da vida de uma pessoa, da nossa vida, é tão grande que uma pessoa só, um profissional só não dá conta, né? É preciso então juntar as forças e juntar as perspectivas. Claro que cada ponto de vista é a vista de um ponto, tá? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E muitas vezes até mesmo numa discussão política, a gente se dá conta que não olhou para determinados aspectos, né? Uma polarização. Porque muitas vezes, a gente é envolvido em narrativas. Mas as narrativas não são a realidade, são só uma percepção. E às vezes uma percepção tendenciosa da realidade. Naturalmente, com certeza, muitas vezes. Eu não sei se isso tudo está fazendo sentido, mas veja bem, quando nós queremos vencer a ansiedade, nós temos que expandir a nossa visão. Perceber as nossas próprias generalizações, perceber as nossas próprias distorções, perceber também as nossas omissões, porque a gente pode olhar para um assunto deixando de lado muita coisa, né? E coisas relevantes, às vezes nós deixamos de lado, de maneira que fica distorcido quando olhamos, né? E então, o problema nosso com a ansiedade não é tanto com a realidade, mas com o que nós fazemos com a realidade, né? Bem, eu agradeço a participação de algumas pessoas, né? A Josi, que não é Josica, né? Engraçado, né? E o que acontece quando nós participamos, interagimos, fazemos parte, quando nós dialogamos, então nós ajudamos na construção do próprio discurso, né? Da própria fala, porque aí a nossa dúvida, a nossa energia expressa nas palavras, ela produz uma série de insights até mesmo em quem está falando, né? Então o fato de ter alguém assistindo que eu nem saiba, de alguma maneira nós também vivemos num mundo de vibrações, num mundo de energia. E tudo isso também acontece e nem tudo é tão explicado.
ao invés de uma causa, nós temos um feixe de causas, é um conjunto de causas que se misturam no processo de viver, né? Isso, Josi. Que bom, eu também fico feliz. Então eu quero convidar vocês para essa live interessante sobre a guerra de Israel, sobre o estresse pós-traumático, né, e a ansiedade, vivenciada em 12 dias de bombardeios intensos, né, que aqui muita gente nem tomou conhecimento disso, né, porque a imprensa hoje seleciona muito o que vai mostrar, o que não vai mostrar. Eu quero também convidar vocês para 7h47, todos os dias eu faço uma meditação, que são 12 a 20 minutos, às vezes passa um pouquinho, porque depende muito do fluxo, né, do que vai vindo, e algumas pessoas às vezes participam. Mas a ideia de manhã é bem a ideia do nome do programa, Acordar. É uma meditação para inspirar e dar mais cor, sentido e propósito à vida. E nós precisamos alimentar esse sentido, esse propósito diretamente, né? Porque quando nós alimentamos isso, nós fazemos com que a nossa vida também ela ganhe um significado. Porque uma das coisas que dá muito significado à nossa vida é a intencionalidade. Com que intenção nós olhamos, nós buscamos, nós estudamos uma coisa, nós interagimos com alguém, né? Então, com que intencionalidade? Essa intencionalidade, ela mexe com a nossa motivação, mexe com o sentido e propósito. Eu fiquei me perguntando muito o que eu gostaria de trabalhar nesse período. Estou falando na ansiedade, no sentido e no propósito, mas a partir do dia 10 de junho em diante, eu já vou abordar um outro tema. Daí esse tema da ansiedade e tudo que se relaciona com a ansiedade, nós estamos trabalhando até dia 10. Tá? Eu desejo para vocês essa noite, então, uma noite de tranquilidade, sabendo que, eu vou dar algumas pequenas dicas sobre ansiedade. Prepare-se para dormir bem. Né? Tem muitas maneiras de se preparar para dormir bem. E uma das coisas é tomar consciência do que está preocupando para não levar os problemas para a cama. E uma dica boa é nós tomarmos nota do que nos preocupa e antes de irmos dormir, e quando formos dormir, nos entregar à conexão, à consciência corporal, à consciência das emoções, à consciência de como nós estamos, né? E quando acordamos também, a primeira hora é uma hora muito forte assim para nós nos sugestionarmos, para nós nos nutrirmos de coisas boas. Então, às vezes a pessoa vive no piloto automático e acaba se nutrindo, né, digamos, se intoxicando de uma série de notícias e informações que tem notícias relevantes, importantes, mas se nós escolhermos a hora de nos ocuparmos com isso, nós participamos dessa gestão da nossa ansiedade também, tá? E então eu desejo a vocês também que antes de dormir possam fazer uma pergunta que ajuda a superar a ansiedade, que é: o que eu aprendi hoje? O que eu quero aprender amanhã? Porque quando a gente se percebe nessa caminhada, quando a gente se percebe nessa caminhada para frente como seres que estão aprendendo, isso ajuda a trazer sentido e ajuda a trazer propósito. E o que eu posso fazer de alguma forma para minimizar o sofrimento das pessoas ao redor, e o que eu posso fazer também para viver uma vida com mais leveza, com mais alegria, e que eu possa então construir mais esse sentido, né? Então agradeço então também ao André, que está aí com a gente, né? A Josi, a Edith, a Maria Geni, que nos acompanha há muito tempo também, né? A Lisete, e desejamos então que você tire daquilo que nós falamos hoje algumas reflexões, algumas inspirações, e que possa então fortalecer o seu sentido, o
seu propósito e que você possa caminhar assim para ser o que você realmente nasceu para ser. Certo? Um grande abraço. Às 7h47 nos encontramos amanhã de manhã. E às 7h47 para mim, bom, eu pensei bem assim, qual é que seria o horário adequado. Agora no frio, né? Em outros momentos faria às 7, André. Mas assim, é um horário que eu consigo me organizar para acordar e manter o meu propósito de fazer algo todos os dias, porque algumas pessoas me têm dito assim que tem sido uma terapia para elas, então isso tem me deixado bem contente, tá bom? Um grande abraço e que a paz que esteja em mim, a natureza divina que está em mim, saúde da natureza divina que está em ti. Muita luz e paz a todos. E aqueles que querem me dar algum recado ou entrar em contato comigo no privativo, podem entrar e a gente segue conversando e vamos construindo junto esse trabalho que a gente está construindo, tá bom? E guarde o dia 10 de junho, e nós vamos ter uma masterclass, né? Um trabalho assim bem rico, onde nós vamos reunir tudo que nós trabalhamos, o melhor do que nós trabalhamos, e naquele dia vai ter um certificado, inclusive, e nós vamos sortear algumas consultas, vamos sortear também treinamento, né? E então talvez você seja o sortudo, tá bom? Porque a sorte, ela é o resultado, né? É quando a preparação se encontra com a oportunidade. E segunda à noite teremos 2 lives, então uma às 8 e outra às 21h33, tá bom? Uma sobre ansiedade e espiritualidade e a outra com Maurício, né? E também eu prefacei o livro dele, vai ser muito interessante sobre como nós podemos nos tornar pessoas melhores. Um grande abraço e até mais. Bom sono a todos e até amanhã.